Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, conhecido por seu estilo provocador, aforístico e muitas vezes literário. Ele rompeu com a tradição filosófica dominante de sua época, ao desafiar os fundamentos morais, religiosos e culturais do Ocidente. Sua obra é marcada por temas como o eterno retorno, a vontade de poder, o niilismo, a morte de Deus e, é claro, o além do homem, talvez sua ideia mais enigmática, mal compreendida e, ao mesmo tempo, mais inspiradora. Nietzsche viveu numa Europa em transformação. O avanço da ciência colocava em xeque a fé religiosa. As instituições tradicionais, como a igreja e a moral cristã, perdiam sua autoridade. E o progresso moderno começava a gerar sentimentos de alienação. Ele percebeu que a cultura ocidental caminhava para um esvaziamento de sentido e quis provocar um despertar diante disso. A noção de além do homem aparece de maneira mais consistente em sua obra Assim Falou Zaratustra, uma narrativa filosófica onde Zaratustra, uma espécie de profeta, desce das montanhas para compartilhar uma nova forma de viver. O conceito surge como uma resposta ao colapso dos antigos valores. Com a morte de Deus, o sentido herdado da vida desaparece e a humanidade se vê diante de um vazio moral e existencial. O além do homem representa a superação desse vazio. Ele é alguém que transcende a condição humana atual, criando seus próprios valores, vivendo com intensidade e transformando a existência em afirmação. O homem é algo que deve ser superado. O que fizestes para superá-lo? Disse Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. Antes de compreender o que é o além do homem, é preciso entender o que Nietzsche quis dizer com sua famosa frase "Deus está morto". Essa declaração não é uma comemoração do ateísmo, mas uma análise cultural. Segundo Nietzsche, a fé cristã tradicional havia perdido sua força como base moral do Ocidente. As pessoas continuavam vivendo como se os antigos valores ainda fossem válidos, mas na prática já não acreditavam verdadeiramente neles. Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos, disse Nietzsche em A Gaia Ciência. A morte de Deus deixa um vácuo. Sem um fundamento absoluto, noções como bem, mal, propósito e sentido da vida perdem um respaldo divino. É nesse ponto que surge o niilismo, a sensação de que nada tem importância, de que tudo perdeu o valor. Nietzsche via esse niilismo como um perigo real para o espírito humano, uma ameaça de paralisia moral e existencial. No entanto, ele também via aí uma oportunidade. Se os antigos valores ruíram, é preciso criar novos, e o responsável por essa criação seria o além do homem. Nietzsche contrapõe o além do homem ao último homem, símbolo do conformismo moderno. Esse último homem vive em busca de conforto, segurança e prazer imediato, evitando qualquer forma de esforço criativo ou enfrentamento do sofrimento. Sua existência é marcada pela apatia, pela resignação e pela aceitação passiva da rotina. Essa oposição também pode ser compreendida como a diferença entre o homem reativo e o homem ativo. O último homem reage às circunstâncias, ele apenas se adapta ao que o mundo impõe, evitando riscos e escolhendo sempre o caminho mais fácil. Já o além do homem é ativo, ele cria seus próprios valores, age com liberdade e vive de forma afirmativa. Em vez de seguir expectativas alheias, constrói uma vida com sentido próprio, assumindo responsabilidade por suas próprias escolhas. O além do homem representa uma ruptura com esse espírito conformado. Ele não se acomoda aos valores herdados nem busca segurança a qualquer custo. Vive com intensidade, encara os desafios da existência e transforma a própria vida em uma afirmação corajosa e criativa. O além do homem é o sentido da Terra, disse Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. Essa frase resume bem a proposta nietzschiana. O sentido da vida não está em um paraíso distante, nem em uma recompensa pós-morte, mas aqui mesmo, no plano terreno, na realidade concreta, com seus prazeres, sofrimentos e imperfeições. A espiritualidade do além do homem é terrestre, não metafísica. Para ilustrar essa ideia, pense em alguém que, mesmo em uma sociedade que valoriza apenas a estabilidade financeira, decide ser artista.
Essa pessoa escolhe a autenticidade, mesmo enfrentando críticas, dificuldades e incertezas. Ao traçar seu próprio caminho e viver de acordo com seus valores, ela encarna o espírito do além do homem, o de quem não se curva às expectativas da maioria e vive de forma criadora. Outra noção central em Nietzsche é a vontade de poder. Esse conceito não se refere a poder político ou dominação sobre os outros, mas uma força vital que impulsiona todos os seres à superação, crescimento e expressão. Tudo o que vive busca se expandir, se afirmar. Para que essa vontade floresça de forma afirmativa, é necessário romper com o ressentimento, uma marca da moral tradicional, segundo Nietzsche. Ele acreditava que boa parte dos valores morais do Ocidente foram construídos por aqueles que não tinham poder real sobre a vida e que passaram a chamar sua fraqueza de virtude. Essa moral dos fracos inverteu os valores, condenou a força, o orgulho e a afirmação da vida, e exaltou a humildade, a submissão e a negação dos instintos. O além do homem rompe com essa lógica. Ele não busca culpados, nem se refugia em vitimismo. Em vez disso, transforma a dor e o caos em força criativa. O homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo, disse Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra. Essa metáfora mostra como Nietzsche via o ser humano, não como um fim, mas como uma ponte. Ainda somos guiados por instintos, heranças biológicas e culturais, mas temos o potencial de transcender isso. O caminho entre o homem comum e o além do homem exige coragem, disciplina e reinvenção. Nietzsche propõe também a ideia do eterno retorno, a hipótese de que tudo o que vivemos se repetirá eternamente, da mesma forma, sem mudanças. Imagine se você tivesse que viver sua vida atual, com cada detalhe, repetidamente para sempre. Isso funciona como uma espécie de teste existencial. Se você é capaz de dizer sim a essa repetição, então você vive de forma plena, com intensidade e verdade. O além do homem é aquele que acolhe essa repetição, pois ama a vida como ela é, sem desejar fugas ou promessas de outra realidade. Ele é capaz de encontrar beleza, sentido e valor na existência tal como ela se apresenta, inclusive em suas dores e imperfeições. Ao contrário de muitos filósofos que buscaram estabelecer códigos éticos ou sistemas de regras universais, Nietzsche propõe uma estética da existência. O ideal não é o dever, mas a criação. Viver bem para ele é viver como um artista, com responsabilidade por si mesmo, liberdade criadora e abertura ao inesperado. Nietzsche chegou a admirar artistas como Goethe e Wagner, porque via neles a tentativa de moldar a vida como obra de arte. O além do homem é, acima de tudo, um espírito criador, alguém que não apenas interpreta o mundo, mas o reinventa a partir de si. Infelizmente, a ideia de além do homem foi deturpada historicamente. Regimes totalitários, especialmente o nazismo, apropriaram-se do termo para justificar políticas de raça superior, uma perversão completa do pensamento de Nietzsche. Ele desprezava o nacionalismo, o antissemitismo e o autoritarismo. Sua filosofia era voltada ao indivíduo livre, não à coletividade homogênea. Além disso, Nietzsche nunca descreveu o além do homem como um modelo fechado. Nem mesmo o personagem Zaratustra é esse ideal. Ele é um mensageiro frustrado que busca discípulos, mas encontra apenas incompreensão. Isso mostra que o caminho para o além do homem é solitário, árduo e sem garantias. Em tempos marcados por excesso de informação, perda de sentido, ansiedade e alienação, o pensamento de Nietzsche continua atual. O além do homem surge como uma provocação. Você está vivendo por si mesmo ou apenas repetindo os padrões que herdou? Está assumindo a responsabilidade pelo próprio destino? Está disposto a criar um sentido novo, mesmo sem nenhuma certeza absoluta? Nietzsche não oferece respostas prontas. Ele propõe uma jornada de transformação. O além do homem não é um herói inalcançável, mas um ideal em movimento, um convite a viver com autenticidade, potência e coragem diante da vida real, com todas as suas contradições. O homem é para ser superado. Vivei a vossa vida de tal forma que sejais dignos
dignos de criá-lo, disse Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra. O além do homem, em última instância, é um chamado à criação de si mesmo, um desafio à mediocridade, ao conformismo e à dependência de verdades externas. Nietzsche nos convida a viver de maneira tão intensa, criadora e afirmativa que nossa vida, mesmo com suas dores, merecesse ser repetida eternamente.